Seguir a Deus não é uma questão de esforço. Trata-se de confiar. Junte-se a nós neste vídeo de alguns instantes e descubra que as palavras de Isaías revelam que você pode confiar em Deus mais do que em seu próprio esforço humano ou nas falsificações que o mundo sugere. Você não estará se esforçando mais, mas sim confiando mais profundamente naquele fiel que é digno de nossa total dependência. Nele, você encontrará o conforto e a paz que precisa para se sustentar. O compromisso apaixonado. Isaías é um livro da Bíblia escrito há mais de 2.700 anos atrás por um homem que obedeceu ao chamado de Deus para ser seu profeta, porta-voz de Deus para seu povo. Isaías falou ao seu público original sobre os acontecimentos atuais, mas também profetizou acontecimentos que já foram cumpridos, como o nascimento do Messias, e alguns que ainda não se concretizaram, pois falam do futuro retorno de Cristo. A Bíblia não nos diz nada sobre Amós, pai de Isaías, mas alguns comentadores sugerem que Isaías estava ligado à realeza, devido ao seu fácil acesso aos reis aqui mencionados. Outros sugerem que a tradição judaica do nascimento real de Isaías é completamente sem mérito. Embora queiramos conhecer Isaías, precisamos de ser pacientes, pois a sua primeira visão diz-nos mais sobre o seu povo, os judeus, do que sobre a sua pessoa. Se lermos Isaías capítulo 1 do verso 1 ao 5, notamos como Isaías convocou os céus e a terra para ouvir a repreensão de Deus. E ele usou uma comparação com jumentos e bois para ilustrar a ingratidão da nação para com Deus em comparação com a forma como esses animais confiam e obedecem aos seus donos, como se encontra no verso 3. A palavra hipocrisia vem à mente quando lemos Isaías capítulo 1, versos 6 a 15. Não foi o uso, mas o abuso das práticas espirituais que provocou uma reação tão forte de Deus. As pessoas estavam realizando atividades de adoração espiritual sem uma conexão pessoal com o Senhor e suas leis. Deus chamou a atenção para a contradição em suas vidas de unir práticas espirituais com pecado impenitente. Nas palavras de Deus, eles levantaram as mãos em oração, mas essas mesmas mãos estavam cobertas de sangue. Isaías 1, 15. Deus convida seu povo para um relacionamento, e ele espera que o arrependimento e a obediência o sigam. Não se preocupe, não precisamos sair dos nossos primeiros minutos de estudo com essa nota pesada e sombria. Estamos chegando à melhor parte. Vamos juntos? Se Deus tinha esperança para o povo teimoso e rebelde de Judá, sabemos que há esperança para nós também. Não importa o quão longe tenhamos afundado em nossa depravação e pecado, Deus permanece comprometido conosco e nos convida a abandonar nossos pecados e nos voltar para Ele. Somente com corações arrependidos seremos capazes de viver como as pessoas que Deus nos criou para sermos, aqueles que o amam e amam os outros. Santo e superior. Ao nos aprofundarmos em Isaías 6, encontramos uma progressão de crença que leva a um sentimento de pertencimento, que então resulta em comportamento transformado. A autoridade máxima do céu e da terra está sentada em seu trono vestindo um manto que enche o templo. Ele é acompanhado por anjos chamados serafins que clamam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Verso 3. Suas palavras agitam a sala e a fumaça enche todo o templo. Acho que teria sido dominado pela santidade ou autoridade de tudo isso. Embora Deus nos perdoe e nos ame como pecadores, desejando um relacionamento conosco como vimos anteriormente, não devemos ser tentados a rebaixá-lo ao nosso nível humano. Esses versículos nos lembram que Ele é santo. A palavra hebraica para santo é kadosh, que significa sagrado, santo, 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 separado. Ele não é como nós. Ele é perfeito em tudo que faz.
ele governa supremamente e recebe a adoração de uma série de seres celestiais. Uma vez que vemos o Senhor, podemos obter clareza sobre a nossa própria posição em relação a Ele. Em resposta à santidade de Deus, Isaías reconheceu a sua própria pecaminosidade. Ele não tentou esconder ou fingir. Em vez disso, ele confessou sua situação. A confissão como prática espiritual deve levar-nos a Deus e não a afastar-nos dele. Adoro que o Senhor não tenha envergonhado Isaías em seu quebrantamento, mas, em vez disso, Deus removeu sua culpa. A imagem da brasa retirada do altar nos lembra que o Senhor também deseja nos purificar. Jesus ofereceu sua vida como pagamento pelos nossos pecados. Seu altar era uma cruz, onde ele removeu nossa culpa e perdoou nossos pecados através de seu sangue derramado. Como revela o chamado de Isaías, as instruções de Deus nem sempre são o que esperamos. Os momentos em que a vida não corre como pensamos que deveria proporcionar as oportunidades mais claras para exercer confiança no nosso relacionamento com Ele. Muitas vezes, o único próximo passo que podemos dar é reconhecer a Deus. Aqui estou. O Deus de Isaías é o mesmo Deus que convida você a estar perto dele. Ele sabe que você nem sempre segue todas as suas instruções e, felizmente, você não precisa ganhar seu lugar na família dele. Se você acreditou nele pela fé, então você pertence a ele. O poder que há no nome. Muitos nomes e descrições diferentes para Deus aparecem nas Escrituras, porque sua grandeza não pode ser incorporada em apenas um. Agora, vamos nos concentrar nos nomes de Deus encontrados em Isaías 45. Vamos dedicar um momento para nos concentrarmos em 4 nomes que descobrimos em Isaías 45 e ver como eles podem nos ajudar a conhecer e confiar mais em Deus. Começaremos com o nome Iavé. Iavé é traduzido usando letras maiúsculas, Senhor, para distingui-lo de Adonai, que na maioria das Bíblias traduz Senhor em letras minúsculas. Iavé é o nome pessoal que Deus usou quando falou com Moisés na sarça ardente. E Deus o descreveu como meu nome eterno, meu nome para ser lembrado por todas as gerações. Êxodo 3:15. Elohim. Elohim é usado mais de 2.000 vezes no Antigo Testamento, tornando-se a palavra usada para identificar Deus com mais frequência nas Escrituras. As Escrituras nos dizem que nosso Deus é transcendente, criativo e poderoso. Às vezes tento reduzir Deus a algo que posso compreender e definir, mas não podemos colocar Elohim numa caixa. Ele existe fora do tempo. Ele fez o começo e já sabe o fim. O Criador. Isaías 45:9 referenciou Deus como Criador. A palavra hebraica é Hashem, que significa formar, modelar, enquadrar. Quando vemos Deus como nosso Criador, aprendemos a confiar nele mesmo através de processos dolorosos de moldar, quebrar e depois refazer para nos solidificar de acordo com seu desígnio. Ao considerarmos Deus como formador, modelador e criador em nossas vidas, podemos afrouxar o controle sobre nossa ilusão de controle e nos concentrar em sermos barro moldável em suas mãos. Salvador. Que nunca percamos de vista que Deus também é Salvador, aquele que anseia por nos salvar. Logo depois de declarar que Deus amou o mundo e deu seu Filho para que aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. João 3:16. Jesus disse o seguinte: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas salvar o mundo por meio dele. João 3:17. Tanto o nome de Isaías em hebraico quanto o nome de Jesus em grego significam Iavé é salvação. Nunca queremos esquecer o poder e a autoridade de Deus, mas também não queremos perder de vista a sua bondade para nos libertar do pecado. Acabamos de arranhar a superfície com 4 nomes encontrados em Isaías hoje.
Sou muito grato por servirmos a um Deus que nos convida a nos aproximar. Assim como leva tempo para desenvolvermos confiança nos relacionamentos humanos, nossa confiança no Senhor aumenta à medida que buscamos uma caminhada mais profunda com Ele. O caminho para a paz. Quer nossos medos sejam exagerados ou completamente apropriados porque a vida nos lançou alguns desafios, a maioria de nós luta para encontrar paz em meio a nossos problemas. A mensagem de Isaías dá-nos esperança de que podemos fazer escolhas internas que conduzam à paz quando enfrentamos forças externas que nos tentam a preocupar-nos. O rei Acaz enfrentou ameaças de 2 países, como é visto em Isaías 7, do verso 1 ao 9. Uma delas era a própria família de Judá. Israel era o reino do norte, composto por 10 tribos que se separaram de Judá após o reinado de Salomão. Israel se uniu à nação pagã da Síria para atacar Judá. Às vezes, quando a nossa dor vem de lugares inesperados, como família, amigos, ou uma igreja, ou trabalho que pensávamos ser seguro, os nossos medos podem parecer ampliados. Todos nós enfrentamos desafios de forças externas, quer elas aconteçam diretamente conosco ou nos impactem por meio das pessoas que amamos. Talvez a sua situação seja um diagnóstico médico, uma crise financeira ou um conflito relacional que o fez sentir-se como o povo de Judá, tremendo numa tempestade. O Senhor disse a Acaz para parar de se preocupar. Não temas, é uma ordem emitida frequentemente ao longo das Escrituras. Filipenses 4:6 nos diz: não se preocupe com nada. Isso parece tão bom, mas como fazemos isso? Um comentarista resumiu a instrução de Deus para permanecermos firmes na fé como: confie ou fracasse. Quando opto por não confiar, muitas vezes volto a me preocupar, a planejar excessivamente ou a reclamar do problema para outras pessoas. Eu definitivamente poderia colocar todos eles na categoria medrosos. O Senhor não nos deixa sem ajuda nestes momentos. Ele quer nos ajudar a permanecer firmes em nossa fé, como instruiu Acaz a fazer ao enfrentar seus medos. Deus ansiava cuidar de seu povo como águas que fluem suavemente. Somente Ele poderia ser o caminho para a paz, mas muitas vezes eles o rejeitaram. Eles não confiaram que Ele cuidaria deles e, em vez disso, recorreram à força humana, aos falsos deuses e aos médiuns em busca de orientação. Leia Isaías 8. Podemos decidir parar de lutar e confiar em Deus. Quando o fizermos, encontraremos o poder de obedecer a comandos como: pare de se preocupar, não tenha medo e tenha fé, mesmo quando a vida for assustadora. Podemos encontrar a paz perfeita quando fixamos nossos pensamentos nele. Espero que não importa o tipo de desafio que você esteja enfrentando hoje, você possa encontrar paz sabendo que Deus o ama e deseja ser seu defensor. Emanuel, Deus conosco. Sentimentos de solidão podem até mesmo invadir nosso relacionamento com o Senhor. Quando Deus parece estar a 1 milhão de quilômetros de distância, ou quando nossas orações parecem estar atingindo o teto, podemos encontrar solidão espiritual. Ao lermos hoje as palavras de Isaías, extrairemos fatos que nos ajudarão a confiar em Deus quando nossos sentimentos não estiverem de acordo. Mesmo quando não sentimos Deus trabalhando, Ele está. Ele é Emanuel, Deus conosco. Precisamos apenas redescobrir o que já temos. Um Deus que não mediu esforços para redimir seu relacionamento com seu povo. Deus convidou Acaz a estender a mão pela fé, mas Acaz se escondeu atrás de regras que nem mesmo seguiu para negar o Senhor. Testar Deus era proibido pela lei. Deuteronômio 6:16. Mas Acaz distorceu a ordem em vez de atender ao convite de Deus. Isso exasperou Isaías. Embora Acaz não tenha especificado um sinal, o Senhor deu-lhe um mesmo assim. Embora o versículo tenha apenas um significado, ele teve um duplo cumprimento que ocorreria com 700 anos de diferença. Primeiro,
Foi significativo para Acaz como um desafio não procurar alianças com nações estrangeiras como a Assíria para obter ajuda, uma vez que Deus estava com ele. Em segundo lugar, o Evangelho de Mateus ajuda-nos a ver o seu cumprimento no nascimento de Jesus. Em Mateus 1, aprendemos que um anjo apareceu a José, dando maior compreensão das palavras de Isaías. Sinais como o dado em Isaías 7:14 confirmam o plano de longo prazo e o compromisso de Deus com o seu povo. O significado é claro para os dias de Isaías, para os dias de Mateus e para os nossos. Deus está conosco. Não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, podemos confiar que Emanuel está conosco. Isso exige fé ativa porque nossos padrões humanos nos levam à distração, à autopiedade e às mentiras quando nos sentimos sozinhos. Saber que alguém está conosco é uma coisa, mas quando descobrimos que a pessoa ao nosso lado é maravilhosa, poderosa, eterna e um príncipe, bem, isso adiciona uma nova camada ao que significa tenha Deus conosco. Não sei o que você está passando agora, mas tenho certeza de que houve momentos em que você se identificou com a vida em uma terra que parece escura. Isaías 9:2. Muitas vezes passamos pessoalmente por luto, relacionamentos complicados, problemas de saúde, perdas de emprego ou outras provações que podem nos deixar em uma situação sombria. Quando focamos nossos olhos em Jesus, tornamos nossa realidade fundamental focada na esperança. No centro da mensagem de Isaías está a esperança do Evangelho. Deus enviou seu único filho, Jesus, à terra, e ele ofereceu o sacrifício perfeito, a própria vida de Jesus, para nos purificar dos nossos pecados. Encerramos nosso estudo com muita esperança, sabendo que Deus não está apenas conosco nesta vida, mas porque Ele é Emanuel, poderemos estar com Ele na próxima. A escuridão e o desespero não têm a palavra final em nossas vidas. Lembre-se dessas verdades e descanse nas mãos poderosas do grande Eu Sou, hoje e sempre. Que Deus abençoe seus dias e te guarde.